No direito civil, nós aprendemos que a vacância da lei, também conhecida como vacatio legis, é o prazo legal que a lei demora para entrar em vigor. Ou seja, após uma lei ser publicada, inicia-se o período de vacância, que somente se encerra a partir da data prevista para a vigência da lei. Desse modo, após esse período é que a lei se torna, de certa forma, obrigatória. Na prática, é um prazo para que a sociedade se prepare para essa alteração legislativa. Sobre esse tema, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro estabelece que, salvo disposição em contrária, a lei começa a vigorar em todo o país 45 dias depois de oficialmente publicada. Dessa forma, podem ocorrer as seguintes situações: uma lei com período de vacância de 45 dias, uma lei com período de vacância distinto de 45 dias ou uma lei sem período de vacância. A primeira situação é de uma lei com período de vacância de 45 dias. E para isso, basta que a lei seja publicada sem nenhuma orientação sobre a sua vigência, pois sabemos que, salvo disposição em contrário, a lei começa a vigorar no país 45 dias depois de oficialmente publicada. Então, não havendo disposição em contrário, a vacância da lei será de 45 dias. A segunda situação é de uma lei com um período de vacância distinto de 45 dias. E para isso, é necessário que essa lei contenha um artigo estabelecendo um prazo diverso. Por exemplo, o novo Código de Processo Civil, embora tenha sido publicado em 2015, contém um artigo estabelecendo que o CPC somente entraria em vigor após um ano. E esse prazo foi importantíssimo para nós nos adaptarmos ao novo CPC. A terceira situação é de uma lei sem período de vacância. E para que isso aconteça, é necessário que essa lei preveja expressamente que sua vigência é imediata. Geralmente, lá no último artigo desta lei estará disposto, por exemplo, esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Isso significa que essa lei não terá vacatio legis e entrará em vigência imediata. Agora que entendemos o que é o período de vacância de uma lei, vamos compreender como fica a questão da vacância constitucional. E sobre esse assunto, precisamos entender duas premissas. O poder constituinte originário é quem decide se haverá ou não período de vacância da Constituição. Se o poder constituinte originário não prever expressamente, a Constituição entrará em vigor imediatamente e não haverá período de vacância. Nós dissemos, então, que somente o poder constituinte originário é quem pode decidir se haverá vacância de uma Constituição. Isso é uma decorrência lógica do fato de que o poder constituinte originário é ilimitado, de forma que somente ele é quem pode criar o seu próprio limite. Em palavras mais simples, isso significa dizer que uma emenda constitucional não pode surgir e adiar a vigência de sua Constituição, pois o poder constituinte derivado reformador, que é o poder que edita emendas constitucionais, não pode criar limites para o poder constituinte originário. Isso também significa dizer que uma lei não pode surgir e adiar a vigência da Constituição, pois o legislador infraconstitucional não tem o poder de criar limites para o poder constituinte originário. Então, como foi dito, somente o poder constituinte originário é quem pode prever a vacância de uma Constituição, de forma que uma emenda constitucional não pode conter essa previsão e nem mesmo uma lei pode conter essa previsão. Dessa forma, também é natural que, se o poder constituinte originário não tenha estabelecido nenhum período de vacância, é porque não haverá período de vacância. E como ocorreu com a nossa atual Constituição? A Constituição Federal de 1988 não contém nenhum período de vacância previsto pelo poder constituinte originário. O que ocorreu foi tão somente a previsão de que alguns dispositivos específicos entrariam em vigor após certo prazo. Por exemplo, a Constituição contém um artigo que estabelece que as normas constitucionais tributárias somente entrariam em vigor após uma determinada data. Mas não existe nenhum dispositivo estabelecendo que a própria Constituição, ou seja, que a Constituição como um todo, somente entraria em vigor após uma determinada data. Por isso, a nossa Constituição não teve a chamada vacância constitucional, pois assim não foi previsto pelo poder constituinte originário. Então vamos recapitular. A vacatio legis, ou vacância da lei, é o interregno entre a publicação da lei e o início da sua vigência.
Nesse mesmo sentido, a vacância da Constituição seria o interregno entre a promulgação e o início da vigência de uma Constituição. Ocorre que somente o poder constituinte originário é quem tem o poder de criar e prever uma vacância constitucional.